Falam-nos de batalhas, guerrilheiros, insurgentes, espiões e presidentes, de cabeças perdidas, de uma violência arcaica como na fundação do mundo. São jornalistas de paz em reportagem nas tragédias de um país partido, ainda agora, como há 50 anos, em junho de 75, gritava-se à Mora, liberdade. Como se faz jornalismo assim quando tudo treme? Como se conta a violência e se protegem os vulneráveis? Como se resgata o que é humano nos estilhaços do que é brutal? E os jornalistas estão seguros num mundo violento? A impunidade e a segurança física, financeira, digital, a proteção psicológica e emocional, o risco dos jornalistas. Eis formidáveis desafios à liberdade de imprensa e à civilidade. Aqui e em Moçambique, onde gravei estas conversas no outono passado, num rasgão social, debaixo do maior conflito político na Maputo do pós-guerra civil. Jornalistas com experiência em zonas de guerra, de catástrofe, de violência climática, do fim do mundo. Nos 50 anos da independência de Moçambique, Grita Liberdade é um podcast de ciência pública do ISCTE Media Lab em parceria com o público, para reforçarmos a democracia e saber mais sobre o jornalismo que vem. Eu sou o Carlos Picassinos e hoje converso com Fátima Mimbir. Fátima, obrigado. Que razões é que a levaram a deixar o jornalismo? Bem, na verdade, eu gosto muito, sempre gostei muito de fazer jornalismo, mas eu sempre achei que Moçambique não é um país com condições adequadas para fazer o jornalismo que eu sempre sonhei em fazer. E eu tive algumas experiências, passei por alguns órgãos independentes e órgão público, que é a Agência de Informação de Moçambique. E percebi que nem no órgão independente foi o Savana, por exemplo, tanto quanto no órgão público, a gente não gosta da proteção e da liberdade que a gente gostaria de ter para fazer o trabalho. Eu me recordo que num dos anos eu fiz uma cobertura de uma greve dos estudantes, que por sinal foi a última greve dos estudantes na Universidade Eduardo Mondlane, que teve repercussões de fecharem até as entradas da universidade, teve que haver negociação entre os estudantes e o reitor. E eu como era estudante também na altura, então eu tinha acesso facilitado a todos os corredores, tanto dos estudantes quanto da reitoria. E houve uma reunião entre os editores, o reitor na altura era o Brazão Mazula. Eu escrevi a história, minha história foi capa, mas uma história totalmente virada, onde os estudantes saíram como vilões e a universidade saiu como quem tinha razão e não sei o que, fruto desse encontro que houve entre os editores e o reitor da universidade. Eu senti-me muito traída, da mesma forma que os estudantes também se sentiram traídos. Porque daquilo que eu era estudante, eu sabia das reivindicações dos estudantes, eu escrevi o texto que eu achava que era o melhor texto que eu havia escrito, o mais isento possível, mas que relatava a realidade, e quando chego lá, minha história está totalmente distorcida. Então, percebi que nos órgãos privados não há assim tanta liberdade como se pensa, não é? É em função da sensibilidade que o editor vai ter sobre a matéria, é em função também da sensibilidade que a matéria vai ter na perspectiva do poder público das partes interessadas. Na Agência de Informação de Moçambique, onde trabalhei mais tempo, que foram 7 anos, eu tive que me reinventar muitas vezes. Tive que adotar uma forma de escrever onde eu não deixava de ser a Fátima, mas que tinha que estar alinhada à forma de ser e de estar de uma agência controlada pelo Estado. Então eu tinha uma estratégia que era escrever, o presidente disse, o governo disse, aconteceu isto, depois no meio escrever aquilo que eu achava que era relevante. Então essa foi a minha estratégia de sobrevivência. Mas eu senti muita pressão ao longo dos anos. Primeiro porque tinha aqui a greve dos médicos. Eu me lembro que num dos anos eu disse, eu não vou cobrir a greve dos médicos porque eu não quero mentir para o público. E o que aconteceu foi de facto isso. Houve a greve dos médicos, fomos obrigados a dizer que os serviços estão a funcionar normalmente. Enquanto não estavam a funcionar, as pessoas vinham para os atendimentos no hospital, e quando chegavam ao hospital não tinha médicos, não estavam a atender. Então, eu fui percebendo que tudo está controlado, infelizmente. E tive alguns episódios. A parte que mais me chocou em tudo isso foi perceber que, lá dentro da agência há um controle, há uma mão, mas eu não poder lhe fazer perguntas. Eu faço meu TPC,
a uma conferência de imprensa, eu me preparo para a conferência de imprensa, chego na conferência de imprensa, falo o que quero falar, depois eu faço as perguntas, incluindo aquelas para as quais eu me preparei, e as pessoas achavam isso uma coisa má. Eu era reprimida por causa disso. E me recordo que tive uma discussão com o porta-voz do Conselho de Ministros, na altura, já não me recordo o nome dele, que é agora reitor ali numa universidade, na Xinguéia. Esqueci-me mesmo o nome dele. E a nossa discussão foi porque as sessões as conferências de imprensa do Conselho de Ministros aconteciam às 17 horas. Se a sessão não fosse prolongada, em média 17 horas, às vezes acontecia 19, 18h30. E num desses dias terminou 17 e tal, estamos ali na conferência de imprensa, o senhor começa a falar. Então eu faço perguntas. Então ele diz, essas perguntas vai colocar aos setores, a outra pessoa. Eu disse, não, o senhor é porta-voz do Conselho de Ministros, veio para fazer uma declaração. O senhor tem que estar preparado para responder às nossas perguntas. Se o senhor não está preparado para responder às perguntas, então não venha falar conosco. Nós não somos caixa de ressonância. Eu não vou sair daqui, correr e reproduzir o senhor aquilo como o senhor disse. Eu preciso primeiro compreender para depois fazer o meu público compreender o que o senhor está a dizer. Eu preciso fazer perguntas. Então ele disse, não, vocês têm que procurar outras coisas. Está bem, dê-me o contato de alguém que a esta hora possa me esclarecer as questões que eu tenho. Porque 17 horas todas as sessões estão fechadas. Então ficou ali um ambiente, porque em todas as sessões do Conselho de Ministros ficava a parecer que a Fátima tinha problemas, porque eu tinha perguntas. O papel de um jornalista é perguntar. Um jornalista que não pergunta não está preparado para o trabalho, porque não é tudo que a fonte vem te dizer que é um produto acabado. É preciso esclarecer, aprofundar, ter detalhe, e isso se consegue através de perguntas. Então, para o ideal de jornalista que eu tinha, porque eu apreciava muito o jornalismo que se faz em Portugal, aprecio, né, a frontalidade dos jornalistas, a abertura de colocar perguntas, até perguntas sensíveis, de cariz às vezes até pessoal, o salário que recebeu, o benefício que tem. Fazes essas perguntas. Em Moçambique tu não podes fazer estas perguntas, não podes escrever sobre isso. Inclusive o jornal para o qual eu trabalhei, onde eu iniciei jornalismo, depois fui para o Savana, o Jornal Embondeiro, foi a falência exatamente por colocar questões. O Jornal Embondeiro começou por fazer... entrou numa agenda de promover a declaração de bens por parte dos detentores de cargos políticos e conseguiu puxar Manuel Chang, que foi o primeiro a fazer declaração de bens, e nessa altura Manuel Chang disse que tinha na conta dele mais de $500 mil. Para contextualizar, Manuel Chang, o ex-ministro das Finanças, que está envolvido num caso de dívidas. E nessa altura ele era vice-ministro das Finanças. E ele acabava de ser nomeado pela primeira vez vice-ministro. Ele sempre foi um funcionário sênior que tinha na sua conta mais de $500 mil. Então, a partir daí, nós começamos a fazer uma campanha para outros ministros também fazerem o disclosure dos seus assets, né? Ou dos seus, como se diz, declaração de bens. E começou a ficar incômoda a situação. Então, o jornal começou a não ter publicidade. De repente reduziram as publicidades, de repente já não tinha publicidade, e a sustentabilidade dos órgãos em Moçambique é baseada na publicidade. Então eu senti que não havia espaço para tu fazeres um jornalismo isento. Tu tens que fazer um jornalismo em que as pessoas te dão documentos clandestinamente. Nem é muitas vezes investigar, é as pessoas te darem clandestinamente e tu ires reproduzir aquilo que te deram clandestinamente, e às vezes fazer a agenda da pessoa que te deu clandestinamente. Porque se tu fazes o teu trabalho de investigação, vais procurar por ti próprio, não vais ter acesso à informação, vão te dificultar, e se te derem, vai sempre ser informação que interessa aquelas respectivas pessoas. E não podes fazer perguntas, não podes até em conferências de imprensa, tão básicas. Tem conferências de imprensa tão básicas em que tu estás numa comitiva com o Presidente da República, numa viagem oficial, não podes fazer perguntas sobre aquela situação, tens de fazer perguntas genéricas, inúteis, para ir dar a ideia de que foi tudo bom. Então eu achei que não estava a ser bom ser jornalista, porque a gente tinha que reproduzir muito do que se dizia, sem fazer o cross-check da informação,
ainda que a gente fizesse, era muito limitado. Então eu sentia que em algum momento estava a ser agente de tradução de informação oficial que não era a informação verdadeira. Já lá foi ao ponto da tua saída. Há um longo caminho, provavelmente até chegares a esse ponto, digamos, de saturação ou uma estratégia de saída. Durante esse tempo, por exemplo, em agências de um perfil mais institucional, que estratégias é que utilizavas para te manteres segura à informação e a ti própria? Bem, aí é um pouquinho complicado. Eu devo dizer que eu fui banida várias vezes, dentro da própria instituição e fora da instituição. Estamos a falar de Ser excluída da instituição. Na IM. Foi onde eu passei maior parte do tempo, onde eu realmente me profissionalizei, não é? Porque no Savana, no Imbondeiro, eu me considero ainda uma jornalista em início de carreira, até podia dizer estagiária, não é? Mas na IM foi onde eu realmente me profissionalizei, onde eu realmente cresci e atingi a maturidade enquanto jornalista. E é aí onde eu tive que encontrar as minhas estratégias. Sim. Então, eu tinha minhas próprias fontes, eu tinha a minha rede de fontes de informação, e o que eu fazia era cumprir a agenda normal, porque aí tinha uma agenda, né, de coberturas, mas ao mesmo tempo eu tinha a minha própria agenda de questões do meu interesse, que eu achava que eram úteis abordar e trazer para o debate público. Então eu trabalhava sobre essas informações, digamos, em silêncio, e naqueles dias em que não havia agenda, não havia assuntos, é onde eu trazia estas histórias que eu construía com base nas vivências, na realidade, nas minhas investigações, no meu entendimento da realidade e do interesse que as pessoas possam ter ou pudessem ter sobre estas matérias. Então, eu tinha minhas fontes de informação, tinha esse mecanismo de ir trabalhando e depois, nos períodos secos, digamos assim, eu aproveitava e introduzia estas... E conseguiste publicar? Consegui publicar uma série de notícias. Até tem uma história muito interessante. Quando houve a Revolução de Cahora Bassa, eu me recordo de ter lido uma notícia que vinha direto de Portugal, em que o ministro das Finanças de Portugal dizia que Moçambique tinha pago mais 150 milhões de dólares acima daquele valor que tinha sido concordado da reversão. Então eu escrevi a história a citar aquele jornal português. Mandei para o meu editor disse: essa história não é história. Precisamos ter confirmação de Moçambique. Então lá eu citei algumas diligências, liguei para o ministro das Finanças, da energia, porque eu conhecia, tinha uma relação de proximidade. Ele falava, porque eu fazia muitas perguntas, ele gostava, então eu tinha essa abertura de falar com ele. Então liguei para ele, perguntei, ele disse: não, isso não existe, isso é mentira, não aconteceu, não sei o quê. E eu fiquei chocada, porque Portugal está a dizer isso, o ministro está a dizer isso em Portugal, a imprensa está a dizer isso em Portugal, e em Moçambique estão a negar. Por quê? Então, meu editor, depois eu disse: falamos com o ministro da Energia, que não confirma. O editor disse: essa história não passa. O meu instinto disse: Fátima, guarda essa história. Um dia essa história vai ser útil. Era o meu instinto jornalístico. Eu guardei essa história por mais de 6 meses. 6 meses depois, veio o ministro das Finanças de Portugal para vir assinar um acordo de rescalonamento com o ministro da Energia. Veja só a ironia. Então, liga o editor para a redação, estava eu e uma colega, e ele indigitou a colega, outra, para ir fazer a cobertura. Então, ela comentou: vou ao Ministério da Energia. Eu: o que há? Ela disse: há um acordo entre Portugal e Moçambique, não sei o quê. Eu disse: posso ir contigo? Ela: sim. Está bem, eu só quero fazer uma pergunta só. Eu só tinha uma pergunta. Eu não vou fazer a cobertura é tua. Vamos. Chegamos lá, fizeram a assinatura do acordo, o ministro das Finanças de Portugal falou para que se destinava aquele valor, que era para investir em energias novas, renováveis, para comunidades, não sei o quê. Depois o ministro da Energia de Moçambique falou. Então, quando terminaram a conferência de imprensa do acordo, eu perguntei: já terminaram do acordo? Disse: sim. Eu disse: eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com este acordo em si, mas tem a ver com o valor do acordo. Estes 150 milhões que vocês estão a assinar, a escalonar, tem a ver com o valor adicional que Moçambique pagou a Portugal para a diversão da HCB. O ministro das Finanças de Portugal: sim. O ministro da Energia se apercebeu que era aquela história que ele negava. Ele também já está a dizer sim. Então eu disse: em que contexto é que isso foi? Ele começou a explicar. Fui resgatar a minha história
até escrevi assim, afinal, Moçambique pagou mais, o total, né, para além daquele valor, pagou 1 bilhão e 50 milhões de dólares. Foi Isso torna-te uma jornalista incómoda e sentes isso? exatamente, sim. Então aquilo foi capa, aquilo foi capa em todo o jornal, no Jornal Notícias, no Jornal O País, que era na altura um jornal de grande reputação, e tantos outros. Eu me senti vingada, não é? Porque o meu editor não aceitou publicar uma história em primeira mão, mas ainda assim consegui ter a primeira mão, primeira capa em quase todos os jornais. Então isto marcou-me profundamente, porque isto mostra claramente como dentro das próprias redações, nós como jornalistas às vezes nos sentimos fracassados, no sentido de as nossas próprias chefias às vezes não nos dão o apoio que a gente precisa para ter a realização profissional, porque não é uma questão de ego, é uma questão de estou a fazer a coisa certa, estou a informar as pessoas de forma completa, estou a dar também informação alternativa às pessoas para melhor compreenderem a realidade, porque nem tudo que o governo nos diz é a realidade completa. Há uma parte da realidade que não é revelada. E se a gente tem acesso a essa realidade, a gente tem que colocar à disposição do público. Então, a partir dali, eu comecei a sentir que eu realmente era uma jornalista incômoda, não só ao nível das fontes, mas também ao nível da própria organização, por ser mulher, sobretudo. Queria te perguntar. Por ser mulher, sobretudo, porque uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei aí, eu me recusava, não porque eu julgue ser uma matéria irrelevante, mas eu me recusava a me mandar aí por exemplo, naqueles dias em que não há grandes assuntos para cobrir, ou um jornalista estagiário, quando chega, mandam cobrir ocorrências na polícia, nos bombeiros, no Ministério da Saúde, no Hospital Central, mandam-te para os mercados, mandam-te fazer reportagens sobre mercados informais, sobre mulheres. Eu dizia, eu não quero cobrir essas matérias. Eu quero escrever sobre economia, quero escrever sobre política, quero ir ao parlamento, eu quero cobrir coisas grandes. Não aceito ser confinada naquele espaçozinho, não. Não que ele é inútil e irrelevante, mas eu achava que o fato de eu ser a única mulher na redação, porque éramos duas no início, depois a outra saiu, foi trabalhar numa embaixada, então fiquei a única mulher na redação. Então eu não queria ser a única mulher na redação que cobre assuntos marginais. Eu queria crescer, compreender as matérias, conhecer os dossiês. Então é aí onde eu começo a afirmar as minhas fontes nos ministérios. Eu escrevi muito sobre recursos minerais, tanto é que depois que eu saí do jornalismo, fui me especializar mesmo na área de pesquisa nos recursos minerais. É uma área sensível. É uma área muito sensível. E nessa altura o governo negociava com a Vale os acordos para a exploração do carvão em Moatize. Então, ir cobrir assuntos como esse, é verdade que para mim era uma novidade muito grande. Eu tive muita dificuldade na altura de tratar esse assunto, mas algumas leituras alternativas foram me ajudando a compreender e dialogar, falar com outras pessoas também me ajudou. E isso me permitiu não ser uma mera reprodutora de informação, mas uma pessoa que vai buscar informação alternativa. Hoje eu estou preparada e disponível para ajudar e ensinar jornalistas como ir buscar informação e cruzar ligado ao setor extrativo. Como navegar numa bolsa de valores. Eu nunca iria aprender isso se eu tivesse sido confinada a cobrir mercados, cobrir assuntos de mulheres, mortalidade infantil. Hoje eu posso fazer isso. Hoje eu posso ler um contrato, analisar um contrato, ler uma notícia que fala do setor extrativo e conseguir interpretar e traduzir isso numa linguagem que o público mais amplo vai compreender. Num contexto anterior eu nunca chegaria a isso. E já foste ameaçada? Várias vezes. Enquanto jornalista, várias vezes. Enquanto ativista, muitas mais vezes também, por causa de algumas coberturas. Eu me lembro que houve uma vez, eu já não me recordo muito bem qual era a matéria, mas era sobre esta coisa eletrônica, envolvia um acadêmico da Universidade de Eduardo Mondlane, que falava sobre sistemas aqui eletrônicos, etc. Então eu escrevi uma história que também foi muito divulgada e o senhor foi repreendido lá nas hostes dele. Então ele liga para mim e me obriga a corrigir uma história que eu tinha reproduzido ipsis verbis e eu tinha o documento
no qual ele falava tal e qual ele falava. Eu me recusei. Então ficou ali um vai e vem. Afinal, é porque ele ia ser nomeado para a posição nessa área tecnológica. Então ele não queria ter nenhuma informação sobre ele, em que ele critica. E eu nunca escrevi sobre isso. Ele foi queixar lá ao meu diretor e eu só expliquei ao meu diretor que eu não ia escrever a história, que se fosse para escrever, que mandasse outra pessoa. E foste ameaçada por isso? E a ameaça concretizou-se em quê? Verbal? Foi verbal. Digital? Verbal, na altura, e com trocas de mensagens, né? Tipo, ele a dizer que eu era uma má jornalista, que ia me processar e não sei o quê. Eu disse, eu fiz o meu trabalho, se quiser podia me processar, porque eu tinha a fonte, a base para a qual eu escrevi a minha história e que eu não ia refazê-la. Houve um episódio que, na verdade, foi uma ameaça, eu diria, latente, não sei se faz sentido esse termo, do meu próprio editor. Ameaça aqui, em termos físicos? Não, essa foi uma indireta, né? Estou a falar agora de uma indireta que o meu editor mandou, mas que ficou claro para mim que era uma ameaça, porque um tempo depois eu sofri uma espécie de isolamento, que eu já não cobria assuntos da Presidência da República, eu já não ia para nenhuma viagem, mas nesse período, como eu tinha minhas fontes, eu viajei mais. Através das minhas fontes, eles não tinham como não me permitir viajar. Mas às tuas custas? Às custas das fontes, né? Porque as fontes te convidam, temos por exemplo, temos um lançamento de um projeto, não sei aonde. Então eu aproveitava, ia e cobria outras histórias, né? Porque... Mas aí como é que ficava a neutralidade e a imparcialidade em relação a um dos lados? Bom, isso existe, é possível, porque uma coisa é tu descobrir o evento, né? Que a pessoa faz, tu cobres o evento, fazes as perguntas que tu tens que fazer na maior equidistância, escreves sobre aquilo e aproveitas aquela viagem que escreves outras histórias do lugar onde tu estás. Então são mais histórias, vais conhecendo também mais a realidade, interagindo com outras pessoas. E isso não prejudica a tua relação com as fontes? Não, por acaso nunca prejudicou minha relação com as fontes, porque eles sempre souberam que eu sou uma pessoa, primeiro, que perguntava muito. Uma das coisas, inclusive, que eu vinha a descobrir mais tarde, é que uma das coisas que as pessoas gostavam na minha forma de trabalhar era mesmo o fato de eu perguntar muito. Porque permitia a eles também, às vezes, até esclarecer. Porque a notícia, se tu lês hoje, abre o jornal, vais ler uma notícia e não vais entender absolutamente nada. Qual é a mensagem? Por que vocês não fazem as perguntas? Então, eu fazia as perguntas mesmo, uma questão de clarificação. E, às vezes, isso ajuda até ao próprio interlocutor que pretende que a sua informação chegue ao destinatário de forma clara. Então, uma estratégia será a construção de uma credibilidade, de uma seriedade. Exatamente. E profissionalismo, e mostrar que eu estou a fazer apenas o meu trabalho, que eu não tenho nenhuma intenção de coisas, de expor a pessoa, porque às vezes quando se faz uma pergunta difícil, a pessoa pensa que tu queres ridicularizá-la. Não. A ideia não é ridicularizar. As perguntas difíceis são o ponto de partida para uma boa história, né? Como é que proteges as fontes neste contexto que se vive de pressão, pelo menos Por um lado, se as fontes estão dispostas a ser expostas, it's okay. Se não estão dispostas, a lei em Moçambique assegura a proteção das fontes. É verdade que isso é de júri, porque de facto é complicado sempre fazer uma pressãozinha, mas eu sempre optei por não dizer quem são as minhas fontes, preservá-las por uma questão mesmo também de manter essa relação de confiança entre eles. Então, eu não revelo nem ao meu editor, porque é uma questão mesmo de proteção das minhas fontes. Enquanto ativista social também, na pesquisa que eu fazia quando estava no CIP, recebia muitos dossiês de pessoas que não queriam ser expostas. Eu pegava aqueles dossiês, estudava, lia, ia fazer um trabalho adicional de cruzamento de informação e, no fim, não precisava dizer que foi a minha fonte de informação. E nunca fui posta numa situação concreta em que eu tivesse que dizer quem foi tua fonte. Porque eu, desde o início, sempre dizia, não vou dizer, podem me matar, mas eu não vou dizer que é a minha fonte. Então, sempre fiquei muito vincada e com clareza disso. Essa pressão por seres a única mulher, por trabalhares em questões que dizes serem incómodas, com certeza te põe uma grande pressão psicológica. De que maneira é que encontraste para superar isso? A saída do jornalismo também teve que ver com isso? Em parte sim. Mas veja que a pressão que eu fui ter depois de sair do jornalismo foi ainda maior.
Porque quando eu saí do jornalismo, era a ideia de que, bom, ser interlocutora entre os governantes e os governados é uma coisa boa. Mas nós não estamos a ter acesso à verdade suficiente para ser esse interlocutor. Então, são meias-verdades, são verdades fabricadas ou pré-empacotadas e eu não quero estar nessa posição. Mas, ao mesmo tempo, enquanto jornalistas, não temos espaço para colocar questões. Para, como se diz, colocar holds the government accountable. E este é o papel também do jornalista. E nós não tínhamos esse espaço porque tu nem podes perguntar. Então, quando eu saio do jornalismo para o ativismo social como pesquisadora, eu já me vi nessa posição de forma direta, enquanto na outra é indireta, já na forma direta, de falar, de questionar e de exigir. Então, aí a pressão é muito maior, porque eu já não estou escondida por detrás de uma jornalista que só foi ouvir a informação para reproduzi-la. Agora estou diante de uma cidadã que não só tem acesso à informação para reproduzi-la, mas também para questionar, para levantar questões, para exigir. Então, isto coloca-te numa posição de ainda mais risco, de ainda maior pressão. Como é que eu me protejo psicologicamente sobre isso? É que na minha cabeça o meu mindset é de que eu estou a fazer a coisa certa. Então, se eu estou a fazer a coisa certa, todas as pressões que eu vou sofrer, elas são parte do processo. E se sofro alguma pressão é porque estou a fazer uma coisa relevante. Porque se não fosse relevante, ninguém estaria preocupado com a Fátima, não é? Se eu estou a dizer uma coisa relevante, se eu estou a dizer uma coisa irrelevante, ninguém estaria preocupado comigo. Então, isto, de alguma forma, acabou sendo uma espécie de bálsamo para mim, no sentido de me preparar psicologicamente para lidar com esse tipo de pressões. Agora, quando chega um ponto em que começam a ameaçar a tua família, como aconteceu várias vezes, a coisa muda um pouco de figura. É onde a gente começa a se reinventar um pouco, né? Isso quer dizer o quê? Mudar um pouco a abordagem, já não ser muito frontal como se era, mas encontrar uma forma mais, não é apaziguadora, é continuar a fazer a mesma coisa, mas de uma maneira mais leve. Tipo, ok, eu já não te vou expor em público, mas se me convida para uma reunião, eu vou te triturar nessa reunião. Porque qual é o grande problema? Estamos a falar do ativismo ou do jornalismo? Do ativismo. Porque no jornalismo não tem como, em todo momento, a pessoa vai se sentir triturada. Se tu vais fazer uma boa entrevista, eu venho te entrevisto com perguntas bem estruturadas, perguntas fortes, tu vais sempre desconfiar da minha intenção. Ainda que depois eu saia e vá escrever uma história que tu digas, uau, essa história até está bem escrita, tu vais sempre sentir que minha intenção é te expor. Então, eu muitas vezes também usei essa tática no jornalismo. Por exemplo, eu já não fazia muitas perguntas dentro das conferências de imprensa. Eu pedia um encontro para depois da conferência de imprensa, ia escrever sobre aquela matéria e depois ia para aprofundar. Tipo, olha, naquela conferência de imprensa diz isto, mas eu queria mais detalhes sobre isto. Gostava que falasse sobre isso no ano X. Esta matéria foi tratada, mas faltou isto, o que é que tem a dizer? Já encontros mais fechados. Essa também acabou sendo um pouco a minha estratégia. Isso também me permitiu poder penetrar um pouco em alguns corredores. Eu me recordo que uma das minhas últimas reportagens como jornalista foi o Millennium Challenge Account, o último compacto antes deste, que os americanos deram a Moçambique. E naquela altura, o governo estava a tirar dinheiro do orçamento do Estado para devolver aos americanos, porque o governo pegou o dinheiro, entregou a primos, sobrinhos e não sei o quê. Eles fugiram com o dinheiro, não implementaram as obras. Quando o compacto fecha, havia um rombo. E os americanos queriam dinheiro de volta. Então, eu, no lugar de ir numa conferência de imprensa, não sei, mas eu encontro uma entrevista com o ministro na altura, comecei a bombar com perguntas, fui fazer uma história que também mereceu centrais em alguns jornais, mas foi uma forma menos agressiva, porque não foi no meio de uma conferência de imprensa, onde estavam lá mais jornalistas que depois podiam usar aquilo de uma maneira que eles poderiam se sentir atacados, mas eu usei de uma maneira profissional, que era reportar que não houve rombo e o governo teve que tirar dinheiro do orçamento do Estado para repor. E por que isso aconteceu e que medidas é que o governo está a implementar para recuperar esse dinheiro? E o que significa tirar dinheiro do orçamento do Estado para pagar
a um doador que te deu dinheiro, não te emprestou, te deu, mas você não usou. Então eu escrevi a história, foi uma das minhas últimas histórias na INE, mas eu achei que essa era uma boa abordagem. Então eu comecei a ter acesso a alguns ministros, a alguns ministérios e a fazer esse tipo de abordagem. Já não era muito agressiva nas conferências de imprensa, mas já ia mais de forma direta. E nunca tiveste medo, porque afinal de contas é um país onde há muitos assassinatos de jornalistas. Medo, sempre tive, não há como não ter medo. Mesmo enquanto jornalista, tive sim muito medo, mas na minha mente esta coisa de... Eu tenho uma filosofia que pode parecer muito radical e kamikaze ao mesmo tempo. A gente vai morrer, não é verdade? A decisão sobre como a gente morre de alguma forma é nossa. No sentido de que a gente não sabe como, nem onde, nem quando vai morrer. Mas na minha cabeça está que um dia eu vou morrer. Se eu morrer porque eu estou a perseguir a verdade, eu vou ter uma morte honrosa. Se eu morrer porque me acobardei, eu vou ser uma Fátima qualquer. Se eu morrer porque no lugar de fazer um trabalho de luta, de interesse público, escolhi ficar ali aos namoriscos, numa vida promíscua, apanho HIV, fico doente, morro, também não tenho uma morte honrosa. Então, para mim se eu morro em nome da verdade, é uma morte que vale a pena. Então, o meu medo da morte nem é por mim, porque eu sei que um dia eu vou morrer, é mais pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus pais na altura. Mas hoje nem por eles, porque eu preparei todas as condições para quando eu morrer, eles não ficarem a sofrer, né? Para não ficarem a passar mal. E devo dizer que a minha paixão por jornalismo é tão grande que eu estou a falar em off, ainda não é um assunto assim muito aberto. Eu reiniciei um projeto de jornalismo agora para uma televisão. Por quê? Porque eu sempre sonhei em fazer um programa do tipo hard talk. Porque eu sempre fui uma jornalista, não digo agressiva, mas que gosta de ter esta confrontação de ideias, de ouvir, de aprofundar, de ir buscar aquilo que as pessoas querem esconder. E isso tem um pouco também de espetáculo ao mesmo tempo, né? É que mostra o quão preparado tu estás para as diferentes matérias, mas ao mesmo tempo mostra a coragem de tocar naquelas questões que ninguém quer tocar. Ninguém quer falar sobre as questões sensíveis. Ninguém quer perguntar a Chissano por que Chissano nunca pediu desculpa aos moçambicanos por tanto mal que fez aos moçambicanos. Sabido o que ele fez e ele próprio sabe que fez. As pessoas não têm coragem para fazer essas perguntas, mas eu tenho coragem para fazê-las. Então eu sempre tive um sonho de fazer isso. E esse sonho ficou, cancelado, porque eu percebia que enquanto eu estiver num órgão de comunicação social que tem um dono, que é controlado por uma outra pessoa, que tem uma filosofia, interesses, etc., eu nunca vou conseguir ser a jornalista que eu quero ser. Então, se eu quero ser uma jornalista ou ter um programa ou ser comentadora, hoje não sou mais comentadora, eu já fui comentadora de vários programas na televisão, fui banida porque acharam que eu não devia falar, até fui ameaçada que devia ser violada por não sei quantos homens porque eu falo coisas que estão a criar confusão nos moçambicanos. E acabei sendo banida. Eu disse, ok, eu vou fazer um recuo, vou viver minha vida, mas vou criar condições para eu voltar, porque eu tenho muita coisa para dizer, tenho contribuição a dar para o meu país, mas nesse quadro institucional não vou conseguir. Então comecei a preparar um projeto pessoal de um órgão de comunicação social. Estou na fase final do processo de licenciamento e a fechar todo o grafismo, a preparar toda a parte técnica para no início do próximo ano nós lançarmos a televisão. Achas que faz um jornalismo ativista? De alguma forma. Sabes as críticas que isso também merece? Sim. A minha ideia do jornalismo que eu pretendo fazer não é um jornalismo ativista. A minha intervenção no órgão, nos programas que eu vou intervir neles, é que vão ser ativistas. Se tu estás num programa de comentário ou de análise, tu estás a fazer o teu ativismo porque são as tuas ideias sobre os processos. Então a minha ideia não é transformar o órgão num órgão de bandeiras ativistas, não. É um órgão que informa, mas que informa alternativamente. Eu não quero que o meu órgão seja uma caixa de ressonâncias, não quero que o meu órgão seja omisso em relação a questões que afetam diretamente a vida das pessoas. Quero trazer à luz questões que estão escondidas hoje. Por exemplo, ninguém fala de comunidades mineiras nos órgãos de comunicação social.
Ninguém fala da poluição em Tete. Está escondida. Ninguém fala da destruição do turismo, dos mangás em Angoche, pelas mineradoras chinesas. Ninguém fala das comunidades costeiras de Cabo Delgado, que estão a ser afastadas não sei para onde. Eles vivem da pesca e vão passar a pescar a mais de 2 quilômetros. O que isso significa na vida de uma pessoa? Ninguém fala das viúvas dos insurgentes, das viúvas dos militares que foram afetos para Cabo Delgado para responder à insurgência. Ninguém fala das vítimas da insurgência em Cabo Delgado. Nos nossos órgãos de comunicação social, estas histórias não têm espaço. Então, eu quero dar espaço e rosto a estas histórias, trazer as histórias alternativas, porque os moçambicanos precisam de história alternativa. Por outro lado, também, quando a gente olha numa análise a nossa comunicação social, há de verificar que só a Frelimo tem privilégio de espaço televisivo. Eu quero que os outros partidos também tenham um privilégio de fazer passar a sua ideologia, o seu pensamento. É assim que se constrói um país. Então... E as redes sociais hoje parecem ter aqui agora em Moçambique, como no resto do mundo, uma grande emergência com a omnipresença do Venâncio nas redes e toda esta mobilização social que as redes sociais estão a provocar aqui. Como é que vês esta emergência e esta ocupação das redes do espaço público? Esta ocupação das redes é a forma... Aliás, até damos graças a Deus que elas existem. Porque se elas não existissem, nós estaríamos remetidos ao nosso anonimato. As nossas mensagens nunca chegariam às pessoas. O nosso pensamento nunca seria conhecido pelas pessoas. Graças a Deus existem. Por quê? Porque os órgãos de comunicação social, eles estão vedados para nós. É por isso que eu digo que eu quero criar um órgão que seja um espaço para todos aqueles que estão excluídos dos espaços normais de comunicação social, sejam partidos políticos, sociedade civil. Durante anos, eu como sociedade civil nunca tive acesso aos órgãos de comunicação social. A gente implorava para virem fazer uma cobertura. Ainda que a gente estivesse a tratar de um relatório importante que te explica como é que o país ganha num determinado projeto. Mas porque é incômodo, vem da sociedade civil, não tem espaço. É para dar espaço a isso, porque é preciso trazer informação alternativa. Os órgãos de comunicação social, a mídia social, ela é importantíssima, veio permitir que houvesse uma espécie de contrabalanço no acesso à informação para o público, mas também do ponto de vista de disposição dos interlocutores que têm alguma coisa a dizer, mas não tem espaço na mídia mainstream, se eu posso assim dizer. Por que é que te candidataste ao lugar da deputada? Pensei que essa pergunta não fosse aparecer, mas bom, quando eu saí do jornalismo, como eu disse, eu sentia que os jornalistas não estavam a fazer o seu papel de interlocutor. Os que não têm voz não tinham acesso aos jornalistas. E que eu precisava de ser a voz dos sem voz. Fui à sociedade civil e consegui ser essa voz, consegui fazer muitas coisas, até fazer passar muitas leis, não sei o quê. Mas ao longo destes anos, 11 anos na sociedade civil, eu percebi uma mudança um pouco. A sociedade civil é relevante, continua a ser relevante, mas o fato de que nós muitas vezes dependemos de atores públicos, como deputados, por exemplo, para viabilizar aquilo que são as nossas perspectivas sobre as questões do país, nós ficamos muito reféns. Porque às vezes os partidos, os deputados não têm a acessibilidade que nós temos. Então, o meu entendimento, por um lado, era de que ir à Assembleia da República iria permitir estar num lugar que é o lugar certo de discussão de políticas públicas, que é o formal, para debater, trazer estas questões que eu mencionei aqui. Quem resolve o problema das mulheres displaced lá em Cabo Delgado? Quem olha por elas? Qual é o deputado que está a trazer estas questões para a Assembleia da República? Por que não trazem? É porque não sabem? É porque alguém as impede, porque não têm coragem suficiente, porque não têm informação, não têm como e onde ir buscar informação. Se é por isso, eu tenho como ir buscar informação, porque eu conheço as pessoas que trabalham lá, tenho interesse em ir falar com as pessoas e tenho a coragem necessária também para abordar esta questão. E interesse que esta questão seja resolvida. E a sensibilidade, porque este é outro aspecto que eu acho que é importante. É
a forma como os deputados, os partidos políticos entendem e como eles se sentem em relação a determinados fenômenos sociais que acontecem no país. Então, Tens receio que digam, lá está ela que é do MDM. Ou seja, que comprometa a tua credibilidade enquanto jornalista independente. sim. Bom, ainda para terminar isto, foi o primeiro, esta foi uma das razões. A outra razão foi quando eu me apercebi, no ano passado, tudo indicava que a Renam ia conseguir ser uma força relevante, política relevante. E ela ia conseguir puxar os outros partidos, fazer uma frente única. Porque estamos todos claros que não vamos conseguir tirar a Frelimo do poder se não houver uma frente única de todos os partidos e de todas as forças vivas. Porque é como se tu estivesse a lidar com um elefante e somos várias formigas que estamos a ser pisoteadas por esse elefante. E a Renam cometeu um erro gravíssimo na forma como resolveu a questão do Venâncio. E o Venâncio sempre foi um deputado sui generis, é preciso que se diga. E ele faz tanta diferença no parlamento e a ausência dele vai ser sentida. E o meu pensamento foi, o Venâncio não vai estar mais na Renam, ele não vai se candidatar para deputado pela Renam e muito provavelmente nem pelo MDM nem outros, vai ficar um vazio parlamentar. Precisamos de ter uma voz que não deixa esse vazio. Então, quando me chega o convite pelo MDM, que não era a primeira vez, o MDM já vinha me convidando a várias eleições, e desta vez foi equacionando todos esses elementos que eu disse, bom, acho que é melhor ir tentar salvar alguma coisa, pelo menos. Esse foi o meu pensamento. Eu não tenho medo desta coisa de perder credibilidade. Quando eu saí do jornalismo, da redação, para o CIP, eu recebi todo tipo de rótulos. Que eu era uma vendida, agente da mão externa, eu era antipatriota, porque eu tinha assumido uma postura de questionar o governo. Então, este tipo de rótulos já não me preocupa muito. As pessoas esclarecidas e até o público que compreende um pouco as razões das nossas decisões estão claras de que a minha aliança com o MDM não é uma aliança partidária, é uma aliança tendo em conta o objetivo que se pretende, que é ter assentos na Assembleia da República e ser parte de um debate público de qualidade na Assembleia da República e fazer contribuições válidas para melhorar as condições de vida dos moçambicanos na Assembleia da República. Eu vejo muito as pessoas a dizer, agora a Fátima virou política. Eu não sei se eu já virei política, eu acho que eu continuo a ser ativista, ainda que dentro desse espaço político no qual eu me introduzi agora no quadro esta minha candidatura. E em algum momento tens que fazer política porque tens que fazer campanha eleitoral. Mas a minha campanha eleitoral era de ativismo. Para quem acompanhou minha campanha eleitoral, não há de ter visto necessariamente uma política, há de ver uma ativista que usou a capa de política. E é isso que eu sou uma ativista, quero levar esse ativismo para aquela esfera, trazer esta sensibilidade, estas questões que ninguém quer falá-las ali, porque não tem coragem, porque constrange. A mim não me constrange. Falar as coisas pelos próprios nomes é importante, faz parte do processo de cura até dos problemas. Quando a gente quer curar-se de alguma coisa, a gente tem que reconhecer o problema. Então eu não tenho medo não de ser assim chamada, porque pode acontecer que nas próximas eleições, porque uma das coisas que eu levo para a Assembleia da República é, se houver a revisão da Constituição da República, uma das coisas que eu vou lutar por ela é garantir que o acesso à Assembleia da República deixe de ser por listas plurinominais dos partidos políticos e passe a ser uma entrada direta, ou seja, a Fátima aparece como Fátima. Ainda que eu tenha que me aliar a um bloco, como acontece no Brasil, por exemplo, mas é a Fátima, as pessoas estão a votar na Fátima. Depois eu vou escolher para que lado que eu tendo em conta a ideologia. Porque a questão ideológica que nós ainda não estamos a discutir em Moçambique, há os da direita, centro-direita, os da esquerda, centro-esquerda. Onde é que a Fátima fica no meio desses? Não me pergunte, não lhe vou responder, porque não é relevante ainda agora. Mas essa decisão tem de ser feita depois. Mas o ponto é que é a Fátima. Por que a Fátima? O que a Fátima tem a oferecer aos moçambicanos? E é a este nível que nós temos que evoluir.
uma das razões porque eu aceitei ser candidata a deputada é também para viabilizar um pouco esta agenda de liberalizar o acesso à Assembleia da República. Por outro lado, é também discutir esta questão dos benefícios. Eu sou defensora de que os deputados devem ter um bom salário. Mas os deputados não podem ser um lugar onde todo mundo vai porque tem uns privilégios acima do cidadão normal. Não, dá-se um salário digno a um deputado que lhe permita comprar um carro, que lhe permita comprar uma casa, construir a sua casa, que lhe permita pagar as suas despesas da sua casa e por aí fora. Mas não podemos criar um sistema de benefícios que no final do dia, esse sistema de benefícios torna estas pessoas parte do sistema. Ou seja, as pessoas deixam de concorrer para estes órgãos porque têm agendas ou querem contribuir para o debate público, mas é porque ao fim de 5, 10 anos, eu vou ficar... Não, é nós construirmos um país que permita que as pessoas fiquem ricas sem dependerem da política. Este que é o centro. É assim como um país normal, qualquer país normal no mundo funciona. Os milionários não se fazem na política. Os políticos criam ambiente para se fazerem milionários em outros setores. Então é um pouco este o meu pensamento sobre o que a gente precisa de levar para a Assembleia da República. E o último que é o que eu, Fátima, queria fazer na Assembleia. Eu queria também desafiar os deputados na Assembleia da República. Eu já tinha desenhado assim uma estratégia de um parlamento aberto. Tipo, nossa bancada, temos 1 ou 2 dias por semana que são dias de receber as pessoas, falar com as pessoas. Mas aí agora já estou a falar com a Fátima política, já não com a Fátima jornalista. Exatamente, sim. Fátima, obrigado por esta conversa e boa sorte. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.